Que prazer estar aqui com mais um episódio do programa O Novo Feminino. Hoje eu estou com ela novamente aqui. É a segunda vez que ela está neste programa. Deveria estar muito mais. Eu estou aqui com a missionária Cleide. Seja muito, mas muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Que saudade que eu estava de você. Saudade demais. Gente, é um prazer estar com vocês. É um prazer estar com você novamente, Renata. Por mim, seria todos os dias. Nossa, eu também. Eu estava com uma saudade de você, da tua energia, do que eu sei de você, do que eu sei de como é estar com você. Da tua voz, da tua palavra, da tua missão. É incrível. Eu estava precisando de você. Cheguei para colocar baterias novas. Nossa Senhora! Adoro! É o fogo, é o fogo. É o fogo, é isso. Muito bom, muito bom. Mada, quem não assistiu o episódio 1, tá? Vou deixar o link aqui para assistir, porque ali ela vai contar toda a história dela, certo? Mas como agora é parte 2, eu vou fazer como sempre faço, vou abrir quem é você, para quem não te conhece só. Mas a gente vai entrar nos teus projetos, na missão. Vamos falar de Deus, vamos falar demais, né? de amor, vamos falar de resgate, vamos falar de possibilidade do novo. Nós somos, né? É. Somos e devemos, né? Exato. Ser a possibilidade Exato. de Deus. Exatamente. Então, eu vou fazer a pergunta que a gente sempre abre. Quem é você, Miss Cleide? Que delícia. Eu sou a missionária Cleide Santiago, esposa do Gabriel, mãe da Micaele, mãe da Duda, avó da Bia, do Gustavo, da Larissa. Faço parte do ministério da pastora Tânia Tereza, a qual ela carinhosamente te manda um abraço, te manda um beijo. Sonho conhecê-la, minha maravilhosa. Eu tenho uma vontade de te abraçar, olhar nos teus olhos e falar muito obrigada. Ela é incrível, Recebo é uma mãe. esse abraço. Que vontade. E está próximo disso Está acontecer. próximo. Ela é maravilhosa. Nós fazemos parte desse ministério chamado Silk. Eu faço parte da igreja IMEC, que é da pastora Tânia, que é a igreja Mãos e Coração, né? Mãos, ela sempre fala, porque dá muito trabalho, né? E coração, porque a gente precisa de coração mesmo, puro, para amar as pessoas, né? Coração puro e reto. Precisamos pedir isso para Deus. Então, essa é a Cleide, em resumo, cheia de projetos, uma pessoa que ama vidas. Eu não consigo dormir, acordar, sem falar com as pessoas. Meu marido que fala, amor, é sério. Chega à noite, eu tô lá, falando com ele. Ele fala, amor, você falou o dia inteiro, ainda continua. Continua. Não acaba. É energia. E essa energia, esse combustível se chama Espírito Santo de Deus, não tem jeito. É muito lindo. É. Nossa, de novo, gente, sou nova de fé, quem já acompanha a Cleide, desde 2023, era ateia. Então eu falo que eu estou engatinhando e aprendi muito com ela. Então é tudo muito novo para mim. E não sei se tu chegou a acompanhar, mas há um mês atrás, para ser bem precisa, dia 1º de agosto, eu ouvi o Espírito Santo. E eu falei... Não, é muito louco isso, porque assim, quando você viu que eu fiz fui até Israel, fiz meu batismo lá no Rio Jordão, enfim, e lá no Monte Sinai, quando eu estava subindo, nova de fé, então tem muita coisa que eu estou aprendendo, estou no caminho. E eu falo que são estágios, né? Sim. Que a gente de aprendizado, para você internalizar a palavra. Então tem muitas dúvidas. E aí lá no Monte Sinai, quando eu estava subindo, eu falei... algumas coisas acho que na Bíblia não deve ser do jeito que tá. Porque Moisés ouviu Deus e eu lá subindo, e é alto, nossa, é um desafiador para subir, sabe? E aí eu sozinha ali, meditando e assim. Eu falei, como que ele ouviu? Dá para ouvir a voz. Meu Deus. Isso foi em maio. Eu duvidei lá do que estava escrito.
E o Senhor fala, né, na palavra dele, E aí? pode pôr prova. E aí, até arrepia. Aconteceu, eu ouvi. Meu Deus. Dia 1º de agosto, no aeroporto. Uau. Improvável. Então, assim, foi uma experiência que eu fiquei tão maravilhada. E acho interessante a gente falar sobre isso, sobre a questão da fé, os estágios da fé, né? Sobre os teus projetos, a gente estava falando aqui um pouquinho nos bastidores, sobre, às vezes, não é... Eu só estou nesse caminho há 2 anos. Só que existem pessoas que estão 10, 15, 20, 30 anos e muitas vezes não têm o conhecimento. Não tem. E eu acho que a gente já podia começar daí, da minha experiência, que eu sou nova. E imagina, mas não é só sobre quem está começando. Às vezes é sobre quem já está na caminhada há muito tempo. E sobre não ter, às vezes, a compreensão, as experiências como essa que eu tive. Faz sentido isso? Demais. Sabe, Rê, o Senhor, Ele usa quem está disponível. É verdade. Não importa o tempo, né? Eu trabalho muito com pessoas e a maioria das pessoas aqui já sabem disso, né? Que eu trabalho com pessoas, eu faço mentoria, eu sou terapeuta de Jesus, viu, gente? Não tem nada místico, nada muito nada sistêmico, nada que vá levar a pessoa à ruína, né? Mesmo porque eu trabalho com libertação, então não tem como, né, eu levar a pessoa para um lado que ela vai se comprometer. E Deus, ele me ensinou nesse caminho, né, a duras penas, viu, gente? Que é um caminho árduo, sim. Sabe por quê? Porque tudo é construído a partir da fé. A fé é o primeiro passo. Quando nós falamos de fé, a gente lembra de Moisés, né, com 2 amigos lá no monte, né, guerreando, né, contra os amalequitas, e ele guerreia, e ele se cansa, e vem 2 amigos, enquanto ele estava com os braços erguidos, ele vencia a guerra. E quando ele começava a baixar os braços, os amalequitas começavam a ganhar, e aí, no fim, os 2 amigos representaram muito bem, né? Nós devemos viver sobre isso, né? Sob essa fé, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Sem Espírito Santo não há constrangimento de coração, e sem constrangimento de coração não há fé. Eu falo que a minha fé, mais a fé da Renata, dá uma conta somatória, que é milagre. Não é? Ai, É milagre, porque as nossas orações, no nosso movimento de fé, a fé é uma decisão de ação, é um dom. Você coloca a sua fé em ação e as coisas acontecem, não é assim? É verdade. A gente verbaliza e a fé em ação, ela faz com que as coisas aconteçam, né? É verdade. Eu estou aprendendo algumas coisas. 2 coisas que eu quero que você me corrija. Tudo que eu tiver, por favor, porque, de novo, eu estou aprendendo. Então, eu tenho que aprender com quem está ali para ensinar e corrigir, mostrar a verdade. Mas uma das coisas assim, que eu aprendi... Ela é muito fera, viu, gente? Ela é muito fera, viu, gente? Não, uma das coisas que eu aprendi, eu venho falando. Vai que eu estou falando errado. Estou falando dentro de casa, tá, gente? Para as pessoas próximas, eu falo assim. Quando eu tento explicar a fé, porque no ateísmo, quando as pessoas falavam, eu falava assim, ai, coitada dessa pessoa, nossa, ela não entende que é ela que sabe, a decisão é dela, esse era o meu discurso de quem fez, enfim, da minha fé, que eu não tinha, do que eu aprendi da ciência, da psicologia, do desenvolvimento pessoal. Eu ia só para esse lado. E aí, quando eu tô falando sobre essa questão que eu ouvi, e as pessoas ficam como eu, muitas. Tipo, ai, tá louca, fizeram lavagem cerebral, tá maluca. E aí, eu falo às vezes pra pessoa que eu tô tentando explicar, eu falo assim, olha, sabe por que eu ouvi? Uma das coisas que eu aprendi é que Deus, Jesus, Espírito Santo, ele é muito educado. Demais. Mas muito! Ele não é entrão. O diabo ele só entra se você chamar, pedir, se conectar. Ele tá ali prontinho para todos os filhos. Mas, se você não se conectar e abrir a porta e falar, eu preciso de você, me ajuda. Se você...
Entende? Ele é educado. Essa é a chave. Tô certa do que eu tô Essa falando? é a chave, é abrir a porta, porque ele Então tá fala certo na do que eu palavra tô dele, falando? eis que estou à porta e bato. Isso. Então eu falo, só vai entrar, peça, vai. Outra coisa que eu aprendi, julgava quando as pessoas falavam assim, eu no ateísmo, tá? Ateísmo falsificado de quinta. Mas as pessoas falam Que é assim, fervorosa, viu, gente? Era eu bem de quinta mesmo. era de quinta, porque assim, tipo, na dor, eu fazia assim, Deus, ó, se tu existe com a Bíblia, se tu... Posso pegar? Claro. Era assim, ó, eu no quarto. Depois de estar mal, com o olho desse tamanho, tanto chorar, de ter ido pra cartomancia, ter feito de tudo, tá? Buscando, era assim. Deus, se tu existe, me dá uma palavra. Meu Deus. Mostra pra mim. Ó, eu duvidando de Deus. Aí eu abria, não entendia nada. Lá vinha. Fulano que é filho de ciclano, que é não sei o que. Eu falei, viu? A genealogia. Hoje eu já sei, que eu aprendi com ela, com a Tânia Tereza, a pastora Tânia Tereza. Ah, isso estava relacionado com a hereditariedade. Ah, tá bom. Então, isso eu aprendi, que era Deus é educado. Então, abra a porta. Ele não vai chegar entrando, não. Abre a porta. E a segunda coisa que eu aprendi, que era o que você estava colocando, é coloca o pé que Deus coloca o chão. Meu Deus. É isso. Então, quer, mas vai, faça você que as coisas acontecem. E eu tô vendo pessoas que falam assim, nossa, é que é muito difícil isso, eu não sei se eu faço isso, eu tô esperando. Sabe qual é Pediu o... pra Deus, se É. orientou, tá ali com ele, tá num relacionamento bacana, ele tá cuidando. E se não der certo, porque ele tirou, ele livrou. Sabe qual é o maior erro das pessoas hoje em dia? Fala. É acreditarem mais no diabo do que em Deus. Nossa. É muito forte isso. Porque, às vezes, a pessoa ela vai para a igreja, ela recebe tanto poder de Deus ali, Renata, e fica de cama. Olha aqui, você, Jura? presta atenção nisso que eu vou te falar. Eu já passei de cama há uma semana por conta da glória de Deus. Se você é cristão de verdade e acha que você vai receber a glória de Deus e ficar em pé, esquece isso. Você não vai ficar em pé. A glória de Deus, ela te derruba. Ela te derruba. Em que sentido? Fica mal mesmo, doente? Não fica doente, mas você não consegue levantar. Eu falo que a gente chapa, né? A gente fica chapado. E Como assim, muitas vezes eu ia na igreja e era uma glória, era um poder, era algo tão majestoso, maravilhoso. Eu chegava em casa assim, meu Deus, eu não tô aguentando as minhas pernas. Ai, as minhas pernas. Ai, as minhas pernas. E puf, ficava de cama. Vou levantar a mão. A aluna aqui, professor, me explica aqui que eu não entendi, tá? Quando você fala cheia de glória, como que é isso? A glória não é do homem. O homem não nasceu para receber glória. É uma sensação? É uma sensação. É uma sensação. É confortante. É uma sensação de conforto. É esse suor que a gente tá. Tipo de euforia, de aquecimento. Euforia, de aquecimento. Eu não sei se no mundo você bebia muito. Eu já bebi demais na minha vida. Então, eu chapava no álcool. Eu era uma alcoólatra. Então, eu tinha aquela sensação de chapar mesmo. De ficar bêbada. Tá. Ana, pronto. Certo. Chegamos em Ana. Ah, você está assoberbada? Não, estou assoberbada do espírito. Não estou bêbada. Eu não estou bêbada, eu estou assoberbada do espírito. Quando ela estava lá fazendo oração. Isso. E aí, o que falam para ela? Mulher, vá, pois você já recebeu sua petição, não é isso? Que o Senhor fala na palavra? Entendi. Então, tá. Então e a Ana ficou grávida. Então, essa cheia de glória seria cheia do Espírito Santo. Cheia, cheia, cheia. Quando a gente fala cheia, é porque isso transborda. Por quê? Deus ele não coloca vinho novo em odre velho. Ele vai te quebrar inteira para refazer esse vaso. Vai encher. Quando chegar na beirinha, assim, ele vai falar, agora é hora de eu colocar a gotinha final, filha, para você transbordar no outro. Por quê? Uma atitude nossa gera um exemplo para o outro transbordante. Uau. É uma atitude.
que vai gerar um exemplo transbordante no outro. Isso é fé. Isso é fé. A fé, ela te leva a alguns degraus para você entender quem é Deus na sua vida. Muitas pessoas, elas chegam na minha vida e eu amo todas essas que chegam e cada vez mais que o Senhor mande mais, porque as pessoas, elas precisam entender quem é Deus. Muitas vezes a pessoa está 20, 15, já recebi pessoas de 27 anos de ministério e a pessoa olha para mim e fala: por que você sente isso e eu não sinto? Por que você ri de tudo e eu não sinto? Gente, a gente fez uma oração aqui antes de começar, tão maravilhosa. E a Renata me chamou ela falou uma coisa que me chamou uma extrema atenção. Você falou assim, que o Senhor traga a paz que excede todo o entendimento. Isso. E as pessoas, elas buscam entender a paz que o Senhor apresenta a elas. Ora, se a própria palavra diz que excede o entendimento, por que eu só não busco sentir? E não tem como explicar. Não tem. E é muito... É igual o amor. E é tão interessante porque eu estava viajando, e de novo, sou nova, então tudo é novo, mas para mostrar para as pessoas a importância disso, buscar pessoas como a Cleide, que estão aptas, que estão preparadas, que têm autoridade para poder ensinar, e com a leveza, com a praticidade de entendimento e compreensão da palavra. Porque, eu vou falar uma coisa aqui para você, tá? Eu ainda moro na cidade de Arujá, eu ainda não encontrei um lugar para poder frequentar. E tô falando isso porque eu estudo, até para as pessoas falarem, eu também tô nesse estágio. Ou os decepcionados da religião. Né? Muitos que devem chegar para vocês. Então, eu não encontrei ali. Mas, e eu preciso disso, você acabou de falar que eu quero saber desse grupo que você tem, já quero entrar nisso. Por quê? Porque tem dúvidas que a gente não sabe. Você precisa de alguém com autoridade para poder te explicar. Eu estou fazendo meu estudo todo sozinha, peço orientação do Espírito Santo. Mas algumas coisas precisa de direcionamento. Não tem como você saber se está certo ou não. Nós aqui iniciamos a nossa conversa falando de fé. Sim. Sem a fé, tem oração, Renata? Não, tem que ter fé para orar. Sim. E como entender sobre fé se eu não me conectar com Deus? Se eu não entender, não sentir a paz e o amor que excede todo o entendimento. É verdade. Porque existem degraus que eles vão ser construídos até chegar no discernimento. Eu sempre falo isso, que nós temos fé, logo depois da fé vem o amor, que nos cobre, nos batiza. Logo depois do amor vem a oração. Depois da oração vem a presença de Deus. A gente precisa disso, entender que a gente tem fé e amor para orarmos, para a presença de Deus chegar. E a presença de Deus chegando, nós começamos a entender muitas coisas e muitas coisas nos conectam. E depois do entendimento, vem a sabedoria sobre todas essas coisas que nós entendemos. E depois da sabedoria, vem o discernimento. São degraus sólidos que você vem construindo. Olha, e eu posso dar um exemplo meu, para compreender, porque eu também não entendia isso. E eu tô fresca dessas coisas. Lá em Israel, a gente ficou, acho que foram 13, 14 dias, e a gente ia voltar na sexta, e quando chegou na quarta-feira, a informação que a gente teria que antecipar o voo, por conta das bombas lá. Foi bem em maio, isso. Que estavam atacando e tal. Você lembra quando você foi para Israel? No dia de Israel, no dia que ela estava embarcando, eu mandei uma mensagem para ela, falei: Rê, tá tudo bem? Eu senti no coração de perguntar se tá tudo bem. Ela: amada, tô indo para Israel, Porto, lembra? Foi muito legal. Só que daí, olha só, lá no Monte Sinai já questionando, tendo dúvida, né, tal. Aí, quando deram essa notícia, 90 e poucas pessoas, nós estávamos, um grupo grande, eu já fui aeromoça, meu sistema já ligou. E
nova de fé, sem a paz que excede todo entendimento, sem ainda a confiança de que tudo, quando você entrega para Deus, Ele dá conta. Ali em Israel, eu ainda estava dando meus primeiros passinhos. Quando teve essa notícia, a Renata o sistema ligou, perigo. Uhum. E eu falei assim, não vão conseguir colocar todo mundo num avião, lotar um avião, porque trocar um voo é muito difícil fazer esse remanejar todo mundo e tal. Falei, vou ligar já agora pro meu marido e tal, já vou trocar, já vou comprar por conta própria, não quero voltar com todo mundo então, porque, tipo, o meu mundo ali, Já o meu conectou. sistema acionou. E aí nós estávamos no restaurante, fui para uma outra mesa que estava todo mundo sorrindo. Os que já alimentados de fé. Foi um puta aprendizado. Ora, se eu sou filho adotado por Deus, esse avião não vai cair, não vai acontecer Aí nada, eu vou chegar. Eu cheguei lá e falei assim, gente, tô desesperada. Por quê? Falei, porque é sexta, depois de amanhã, não vão conseguir colocar todo mundo. Calma, vai dar tudo certo. Uau. Eu olhei pro outro. Domingo é aniversário do meu filho e a gente vai estar na festa. E eu... Gente, povo louco, como que eles estão calmos? Foi um aprendizado incrível. E uma das meninas me deu, um vídeo, falou, assiste esse vídeo e tal, que falava sobre a paz. Então, é real isso. Aí, 2 meses depois, eu fui para uma outra viagem que eu estava em Paris, cancelaram o voo, o trem, e aí minha filha surtada, e eu já estava mais alimentada, gente. E aí eu estava mais alimentada, e ela, mãe, não sei o que, então a gente não vamos de trem, porque teve um acidente lá no trilho do trem, nenhum trem que ia para Paris podia voltar, e a gente estava em Londres. E eu, com paz. E eu falei, calma, filha, vai dar tudo certo. Mãe, mas tem 5.000 pessoas aqui nessa estação. Eu falei, calma que vai dar certo. Eu falei, calma. E fui indo. Em nenhum momento eu tive aquela batedeira aqui. Paz. No outro dia, dormimos lá, tivemos que passar a noite lá, sem roupa, sem nada. Deu tudo certo. E nós chegando em Paris, 11 da manhã, que o compromisso que a gente tinha lá era 1 da tarde. Quando nós pisamos em Paris, eu olhei para ela e falei assim, essa paz é Deus, filha. Não, como eu, até ainda, né? Não tá lá. E aí ela falou assim, mãe, agora eu entendi. Eu falei, é isso. A mamãe não tá. Entende que E o que você tá falando é uma construção. É uma construção de. Você vai começando a confiar. Eu não sei se vou estar certa, mas eu fico tão maravilhada quando eu ainda tenho um pingo de desconfiança. E aí eu falo assim, confia, Renata, vai. E daí eu tenho a resposta. E aí eu começo a rir, eu falo, Deus, tu é de verdade. Ele é de verdade. Tu existe. É palpável. Deixa eu te contar real. uma experiência. É muito incrível isso. Eu cheguei para ministrar numa igreja uma vez e muitas pessoas ministraram, era uma conferência. E eu fiquei ali por último de todo mundo. Então, todas as ministrações, todos os esboços que eu levei, eles se gastaram ali ao longo do dia, eles se dissolveram. E aí, no final daquilo ali, eu olhei para minha amiga e falei, e agora? O que eu vou fazer? Só me restou um louvor. E aí ela falou assim, ué, mas você vive na dispensação, qual que é a dificuldade sua? Eu falei, uau, é verdade. Quando estamos na dispensação do Senhor, somos despenseiros. Como assim dispensação? A dispensação é total entrega, total desprendimento. Total. Confiança. Confiança total, total, 100%. E aí eu falei, uau, é verdade. Só que aí tinha uma pessoa que ela ia ministrar, essa pessoa ela ministrou e ela cantou o louvor, só tinha o louvor para eu tentar colocar alguma coisa em cima, né? E eu falei, eita, tá bom, né, Deus? O Senhor fez isso mesmo. Que vai sair daqui? Parecia que eu vi o Espírito Santo. Você é minha amiga, você vai ver o que eu vou fazer. E aí? E aí, eu subi naquele altar e comecei a falar sobre heranças espirituais
E o Espírito Santo me parou ali, porque quando eu olho, o teto da igreja, ele estava congelado. Eu tenho visão aberta, você já sabe disso. E eu vi, eu falo assim, era Frozen Gospel. O teto congeladíssimo, congelado o teto. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E aí eu pedi para o pessoal da mídia colocar um louvor, que entre às vezes, aquela coisa toda que estava, eu fui lá e pedi para ele, eu falei, olha, o Espírito Santo me deu 2 louvores aqui, deixa aí na sua manga, quem sabe eu vou usar eles. Depois que a moça cantou o meu louvor, eu falei, tá lá, eu vou deixar lá com ele, não sei se eu vou usar isso, tá tudo bem. E aí eu olhei aquele teto, o teto congelado, eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, e agora eu vou chamar Deus purinho aqui, vai ser o próprio Deus que vai descer nesse lugar. E aí eu falei assim, eu pisquei para ele e falei assim, gente, a gente precisa ouvir o leão rugir. A gente precisa ver as tochas acesas para glorificar o nome dele, mas antes disso a gente ser como sarça no deserto. Ardente, sem fim. Renata, meu Deus, ele começou a tocar o louvor. E esse louvor, ele fala assim, ó, ouço o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, eu vejo o fogo das tochas marchando para a guerra. Nossa. E aí, quando termina de falar, marchando para a guerra, eu ouço um estalo, um barulho, como se fosse uma explosão, que eu olho para a porta da igreja, tinha um leão do tamanho do teto. E esse leão, ele fazia assim, ó. Quando ele fazia assim, o fogo espalhou, me arrepia toda. Nossa, o fogo espalhou de um lado e espalhou do outro, né? E eu falei assim, uau, olha o que eu tô vendo, meu Deus. E aí vem, sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, eu vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. E aí vem o leão. Conforme o leão andava, ele fazia assim, ó, com a crina dele para lá e para cá. E o fogo espalhando. Quando o leão chega na frente do altar, o leão desaparece, faz assim, ó, puf. É louco, né? É muito doido. A fé é doida mesmo. Gente, não é surto. Não é surto psicótico. Não é. Mas pode soar como. O leão sumiu tá diante das minhas vistas. É doido. É doido, Lucas. Ele tá... Lucas, eu não sou esquizofrênica. Não é. Entendeu que não tem? É sobre sentir. É sentir. Não, e pensar que há uns anos atrás primeiro que eu não ia estar entrevistando, né? Porque eu tinha muita coisa. Mas eu falava, nossa, essa pessoa pirou. Tem problema. E esse leão, rei, ele sumia. Ele fez, sumiu. Quando ele some, que eu olho para o teto da igreja, o teto estava chamuscado, pegando fogo. E a água que derreteu estava no chão. É muito louco. Choveu ali. A água estava como empoçada no chão. E aí, era real daí a água? Não era real, era espiritual. Sim. Era espiritual. E eu olhei aquilo, o Espírito Santo falou, tá vendo? Sou eu que faço a união da água com fogo. Eu uno a água com fogo. A água, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o fogo é o fogo da minha revelação para o que eu tenho para essa nação. Uau. Minha filha... Foi incrível. Foi incrível. E você querendo repertório. Não precisou de repertório ali, porque eu sempre falo uma coisa, sempre que eu piso no altar, eu procuro tirar as minhas sandálias porque é lugar santo. Então, a maioria das vezes você vai me ver descalço, pisando num lugar. Eu você descalço. Às vezes as pessoas não entendem, né? Mas é porque o Senhor fala que o lugar santo nós devemos tirar as nossas sandálias. E eu creio nessa palavra. Eu creio, porque você sente toda a vibração do lugar. Não tem como você se conectar com o lugar se você não colocar a sola do seu pé naquele lugar. É conexão. É conexão. E se o Senhor te usa como instrumentalidade, o Senhor ele vai derramar o fogo dele, vai derramar tudo que ele precisa derramar para a igreja através de você. Então você precisa estar conectada.
conectada em fé. É doido, né? Não, assim, hoje eu não duvido nada. É interessante, porque eu não tenho essa experiência. Mas, de novo, vou compartilhar algumas coisas. Ela tem você está habilitada. Mas eu só posso contribuir com a minha experiência sendo nova de fé. Mas são experiências nossas mesmo. Lá em Cafarnaum. Nós estamos. Cafarnaum, gente. Que eu tinha visto na Bíblia. É muito legal você estar num lugar que você leu. Você fala, caraca, você tá aqui. Aí você olha, tenta pensar no que você leu. Então, lá em Cafarnaum, a gente teve uma pregação à noite. Nós chegamos tarde e tal. E aí, eles falaram assim, né? O pastor que tava lá com a gente, ele falou assim, aqui vocês vão ter respostas. E eu fui cheia de coisa para ter resposta. Muitas. Perguntas e perguntas. E aí, ele falou, e Deus vai falar com vocês, o Espírito Santo vai falar com vocês aqui em Cafarnaum. E eu ali falei, será, né? Tá, eu quero também, né? Eu quero muito, mas como que vai falar? E aí, eu aprendi. Ele falou que podia ser num sonho, ouvir alguma coisa, uma visão. São várias formas que o Espírito Santo conversa contigo. Então, naquela noite eu deitei e fiz a minha oração e falei, eu tô pronta. Uau! A entrega. 3 da manhã. Fui acordada. Filha minha, vamos acordar pra gente conversar. Fui acordada com um sonho. Uau. Bombástico. As 2 pessoas que eu estava precisando de respostas, as 2 em 2 sonhos na primeira noite. Uau. Às 3 eu fui acordada com uma experiência, voltei a dormir e acordei depois. Fala, não fala. Quando eu acordei, eu falei, muito obrigada. Como é real. E quando todas as pessoas que se aproximavam de mim e tentavam falar da experiência e que eu duvidava, eu estava validando aquilo, eu estava sentindo, porque a gente sempre acha, gente, se você está julgando que ela falou do leão, imagina que ela viu um leão, porque eu também pensava assim, eu não vi o leão dela, mas isso não tira dela a experiência. Então, eu, que sempre fui essa que imagina o cérebro, dona do saber, essa área eu desconhecia. Era racional demais. Então não tem como explicar, porque só tem como sentir. E o mais louco para um ser como eu, é essa validação de falar assim, isso tá aqui, funciona. Toda hora eu fico assim, funciona. Todos os dias eu passo por situações, Cleide, que eu falo assim, esses dias eu tava pé da vida, e eu peguei a palavra, me dá Provérbios. Eita. Sabedoria, a mulher sábia. Ai, tá. Não vou fazer do meu jeito. Pode ser do seu, senhor. Vou fazer. E aí eu fiz do jeito, e aí deu certo. E dá. E aí eu falei, funciona. Eu fico até com vergonha de falar assim, desculpa, funciona, porque... Desculpa, pai. Desculpa que funciona. Aconteceu isso contigo? Demais. Também você passou por essas fases? Demais. No início, é tudo muito maluco, né? É louco. Você olha e fala assim, aquela senhorinha ali do coque rodando. Gente, isso não existe. Eu falei uma vez para uma pessoa, eu falei assim, olha, eu acho até legal que você se converteu, porque ele veio falar de Jesus para mim, e todo mundo conhece a minha história, né? E eu falei, olha, eu acho até legal você ter se encontrado, mas aquele negócio do povo ficar lá, aquilo ali para mim não existe. Aí ele olhou para mim tão sem graça e ele falou assim, então, algumas coisas relacionadas a isso, eu já mudei minha opinião. E aí, a primeira vez, Renata, eu estou numa igreja, logo no começo da minha conversão, eu estava de atalaia na igreja,
Que né? é? Atalaia é a segurança da igreja. Eu gostando de falar do jeito que eu gosto, Tipo, tava calada. Ali, de castigo. Tava de castigo. Tá. E aí... Sendo preparada como José do Egito foi. Foi preparada. Tô preparada. Tava preparada. Vai lá, fica lá. Baixo. Já já a gente resgata. E aí, Rê, eu ali, né? E aí começou um movimento de oração na igreja, e eu ali de Atalaia, e aí começou. Porque quando o Espírito Santo quer te pegar, é uma sensação de calor, parece uma angústia, parece uma falta de ar, que você fala, meu Deus, eu só preciso me entregar agora, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que orar, e é assim, O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Só me entregar. E aí, eu fui, sabe quando você vai caminhando assim, ó, porque eu tava de escala na igreja, eu nem podia fazer aquilo, né? Nem deveria, aliás, né? E aí eu fui caminhando. Quando eu chego na frente do presbítero, eu dou um sorriso amarelo para ele. Ele faz assim: seja marcada com o selo do Espírito Santo. Na hora que ele botou a mão na minha testa, mas eu voei, caí igual um toco no chão. Caiu? Caí! E eu morri de vergonha ali, porque eu não entendia nada. Isso foi no início? Foi no início da minha conversão. Tô querendo servir... Exato, e aí seja marcada, e eu caí. Na hora que eu caí, eu levantei depois de um tempo tão sem graça, tão sem, sabe? Eu falei, gente do céu, que vergonha, eles vão achar que eu tô endemoniada, porque para mim só endemoniado que caía. E eu falei, meu Deus do céu. É o Espírito Santo que faz cair? O Espírito Santo que faz cair. É o Espírito Santo, ó, perguntas. Levanta a mão. O Espírito Santo faz cair? Faz. O Espírito Santo faz a pessoa pular? Faz. O Espírito Santo faz a pessoa falar em línguas? Faz. Edifique-se, né, as línguas, a língua, na palavra do Senhor. Paulo já dizia, né, o Espírito Santo faz que a língua edifica. Demais. Quer que eu conto? Guria, eu fui numa que eu não voltei, porque eu falei... Você quer que eu conto o que aconteceu? O menino não parava de correr. Você quer que eu conto o que aconteceu comigo? Eu cheguei em casa, contei pro meu marido rolou para trás de rir. Eu cheguei numa igreja, e aí eu comecei a ouvir um louvor. É sempre com o disparar dos louvores, né? Os louvores são maravilhosos. E aí eu comecei a ouvir velocidade, constância, fogo e glória. Velocidade, constância, fogo e glória. Renata, parece que eu comecei a flutuar. Eu, com esse biotipo que eu tenho, eu comecei a... atleta. Na hora. Parece que umas rodinhas ligaram nos meus pés. Eu corri, na hora que falava velocidade, constância, e eu corri, e as pessoas começaram também naquele movimento, conforme eu passava, as pessoas iam orando em língua, e virou uma loucura incrível. Isso é real, então? Totalmente real. Eu falei... tô no lugar errado. Não é. Por que esse menino tá correndo, Lucas? Eu fiquei assim, chocada, sem entender. E ele ia e voltava, ele começou a me atrapalhar, porque eu falei, eu não tava entendendo nada. Eu não entendo muitas coisas ainda. E aí eu falei, será que a pessoa teve um surto? Não sei. Então, por isso que eu te pergunto. Acontece. Acontece? Não, e eu falo, aquele dia eu corri, que na Bíblia tá escrito, né? Na palavra do Senhor. Correrão e não se cansarão. Claro. E eu só ficava assim, Deus, eu preciso parar de correr. E eu não conseguia parar de correr, Renata. Eu não conseguia. Eu falei, Deus, eu preciso continuar pregando. Deus, por favor, Espírito Santo, eu preciso parar. E aí eu subi no altar e eu olhei e falei, e agora, para abrir a boca? Porque eu corri muito. E aí eu vi, eu não estava ofegante. Aí eu falei, gente, aquela palavra do correrão e não se cansarão, eu acabei de viver ela. Vai tentar fazer agora. Não vai dar. Não vai dar. Isso, é interessante trazer isso, porque você sabe que muitas pessoas têm preconceito. Muitas. Esses dias eu estava num evento grande, e aí, eu lá, que eu sempre, quando eu tinha que falar, então, no meu ateísmo, eu falei assim, esse povo grita como se Deus fosse surdo. Aff, demais. E eu me incomodava muito com as pessoas que ficavam, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Gente, me incomodava com uma coisa assim dentro de mim. E eu fui num evento, e aí as pessoas faziam, né, estavam ministrando, e algumas gritavam daqui e dali, e vinha dentro de mim aquele julgamento lá, assim, tipo, precisava gritar. Automaticamente vinha assim, Deus, tira isso de mim. Eu tô julgando.
Eu não quero julgar por que eu tô julgando. E eu tô querendo falar isso, gente, porque assim, nós somos seres humanos. Sim. E a gente tem pensamento. E a gente vai errar. E o que eu tô aprendendo, que a pergunta que eu ia te fazer é, por mais que você esteja caminhando, nós vamos errar. Demais. Mas a gente precisa, na hora que você prestar atenção, que você está errando, como eu estava ali, julgando aquelas pessoas, eu falei, tira isso de mim. E aí, o que é que eu fiz? Não tô falando que é certo. Eu peguei meu telefone, fui lá e falei assim, por que a igreja tal, que eu não vou falar aqui, né? Mas por que esse pessoal dessa igreja grita isso e isso? Qual é a cultura deles? Me explica. Lá no GPT. Me explica. Quando veio a explicação, meu Deus, desculpa, me perdoa. Então, não julgue. Quando julgar, procure saber o significado daquilo, daquela religião específica, daquela cultura específica. Porque tem a questão cultural da religião, de cada uma. Sim. Né? Tem uma questão cultural ali. Então, quando você vai lá, você vai entender. Nós fazemos... Eu não tinha entendido. Tá certo o que eu fiz? Eu não procuraria, eu procuraria um relacionamento mais profundo, mas hoje em dia existe o chat GPT, que ele ajuda em muitas coisas. Sim. Enfim, eu tinha que só tirar aquilo que eu estava sentindo. E foi perfeito, né? Foi perfeito. E automaticamente eu me corrigi, pedi e não me incomodou mais. É porque se arrependeu. Porque eu vi que aquilo tinha um significado muito lindo. E pro diabo te tocar, existe uma hierarquia, certo? O diabo ele só pode te tocar com uma petição na mão. Ele vai pegar uma petição, é uma ordem assinada, né? Muitas vezes de morte, de roubo, de destruição, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então, a Cleide pecou. Vai chegar o verduguinho, o atormentador, vai olhar, vai falar assim, a Cleide pecou, que ótimo, hoje a gente vai matar. A ordem desse pecado, ou de qualquer outro, hoje ela está na fila da morte. Né? Ela poderia estar na fila do roubo, poderia estar na fila da destruição, mas hoje a fila dela é a morte. Só que existe uma hierarquia. Isso precisa subir como um caminho ou descer, né? Nesse caso aí é descer. Sim. Né? Então o atormentador ele vai entregar isso na mão das hostes malignas. Vai falar assim, ó, a Cleide hoje pecou, tá vendo o pecado? A gente vai matar hoje. Tá aqui, nós vamos matar. Tá para nós. A hoste maligna vai entregar na mão da potestade. A potestade, ela vai olhar e vai falar assim, tá para nós. Tá aqui, principado, assina o decreto de morte, porque ela pecou. Todo mundo fala que o reino das trevas, ele é organizado e ele age com excelência. Pode até ser, mas o diabo é burro. E eu falo isso com tanta propriedade, porque eu já vivi lá e eu sei de onde ele me tirou. Então eu tenho autoridade para falar que o diabo é burro e ele não é tão organizado quanto ele imagina. Já repreendo toda a ação de arma forjada das trevas contra esse lugar e contra tudo que nós estamos falando aqui. Chega na mão do principado. O principado vai lá, assina decreto de morte. Isso precisa descer de volta, porque a ordem de execução está com o atormentador. As pessoas acham que são os principados, as potestades. Você pode explicar? Posso? Deixa eu só terminar esse raciocínio que eu explico. Decreto de morte vai ter que chegar na mão do atormentador para esse decreto ser executado. Do principado vem para a potestade, que chega na mão da hoste maligna. Na mão da hoste maligna, o verdugo vem chorando, o atormentador vem chorando, falando, arrependeu. Arrependeu. Decreto de morte encerrado. Quem vai apanhar? Quem?
O atormentador, o Aoste, eles que vão apanhar. Porque quando o decreto de morte ele sobe, que ele desce, que a pessoa se arrepende no meio do caminho, o decreto de morte é revogado imediatamente. Confessai seus pecados uns aos outros, para serdes livres, para serdes salvos. Livra aqueles que estão sendo levados à morte. Entendi. Livra. Mas essa hierarquia, ela não fica bem clara ainda para mim, eu imagino que para muitas pessoas também. O principado, ele é o cabeça, ele é o grandão, ele é o Satanás. Tá. Aí a potestade já é não sei se eu posso chamar de falange, é uma hierarquia menor. Abaixo. Abaixo. As hostes malignas são essas. Daí para baixo. O gerente de departamento, vamos pegar numa empresa. CEO da empresa. Por isso que é bom lidar com empresários, viu? CEO da empresa é o principado. Principado. Tá. Aí depois seria o chefão, o diabo. Tá. Exatamente. Principado, chefão, CEO. Isso. Ali, tá. Abaixo. A potestade. Potestade, não é pro, é po. Potestade. Potestade. Sim. Que seria o gerente. O gerente. Tá. Aí a hoste, o regional. O departamento. O departamento regional. O RH aqui. RH. E o outro é o funcionário. O funcionário, é isso? Que chama... Muito bom isso, Gostou? eu amei. Para facilitar, porque senão você sabia disso, Lucas? Viu? Não fica mais fácil? Então, lá em cima, o CEO, principado. Eu já lembrei de príncipe. Principado, não vou esquecer. Sim. Depois, potestade, que eu falava que é o gerente. Sim. Depois, chefe de departamento. É isso. RH. Isso, RH. Que as hostes malignas. Hostes? Hostes? Tá, hostes malignas. E que esse aqui que vai mandar o Esse é o atormentador. O atormentador é aquele que invade o seu sonho. Esse é aquele. Esse daí é o atormentador, é o operário. O operário ele que executa. Ele que incomoda. Você acha que o principado vai perder tempo com a gente? O principado vai querer só matar. Já tá delegando, mandando mais gente. Já tá comandando mais coisa. E aí eles sempre apanham, porque eles não têm poder. Quando um filho de Deus, ele sabe a autoridade que ele tem na terra. Tá, então, tá começando, agora tá clareando na minha cabeça. Daí vai o operário lá, que recebeu uma ordem, ele só tem ali pra... Ele vai com sangue nos olhos, porque ele tem que trazer aquela pessoa de qualquer jeito, porque senão ele apanha, é isso? Ele apanha, ele morre, ele é torturado. Por isso que ele atormenta tanto. Nossa, eu nunca mais vou esquecer agora. Agora eu consegui entender. Tem mulheres que tem mulheres que elas são atormentadas em sonhos, né? E aí fala assim, eu sonhei que eu... Pode falar aqui, né? Claro, pode. Eu sonhei que eu estava fazendo sexo. Sim. Né? Quem nunca? Quem nunca, exatamente. Essa prática, quando existe uma força espiritual sobre isso, essa prática se chama íncubus. É uma prática do inferno. É íncubus. É quando uma mulher ela tem relação sexual com um demônio. Assista o primeiro episódio que ela fala disso. Exato, assista. Assista, tá? Então, é o atormentador. No meu caso, eu tinha uma relação mais profunda, e você sabe, assista o primeiro episódio. Assista o primeiro episódio para entender. E no meu caso, eu tinha uma relação mais profunda, então eu tinha altas patentes, mas porque eu já era consagrada a isso. Altas patentes, né? Do reino das trevas. Para eu me desligar de tudo isso, eu precisei entender sobre as heranças espirituais, né, como que se operava, né? No meu caso, as heranças espirituais, elas vinham com derramamento de sangue, com idolatria e ocultismo. É muito sério isso. No ocultismo... Você viveu isso. Eu vivi. Gente, pra quem não sabe, ela era a mulher do diabo. A mulher do diabo. Então, é muito forte tudo que aconteceu. Sim. Eu queria te perguntar uma coisa assim, sendo lá, naquela época, a mulher do diabo, e você viu, eu lembrei da história do leão. Uhum.
você viu o leão lá naquele momento na igreja. Quando você estava do outro lado, você também via coisas? Via. Via materializado mesmo. Via materializado? Principalmente na hora do sexo. Jura? Sim. Você não tinha medo? Não. Não? Não tinha medo. Que é o pior, né? Que é o pior. Eu vivia roxa, marcada, machucada. Porque era tudo extremamente feroz. Nossa. É com tortura mesmo. É com tortura mesmo. Às vezes a mulher, ela sonha e ela fala, ai, amanheci roxa. Amanheci com uma marquinha roxa. Cuidado com isso. Cuidado com isso. E com esse tipo de sonho? Ah, sonhei com meu ex-namorado. Sonho erótico. Sonhei com meu ex-namorado. Sua alma pode estar ligada à alma dele. Precisa fazer oração de desligamento de alma. Essa semana. Vamos pegar esse exemplo, porque eu trabalhei tanto na área de relacionamento amoroso com mulheres e tem muito disso. Vou pegar esse exemplo. Pessoa sonha com o ex, tá já namorando outra pessoa, tá tentando se relacionar para esquecer o ex e tem um sonho erótico com o anterior. O anterior. Qual a chance dela dar certo com essa outra que estão se enganando ali, né? Ou ela tá tentando e tal. Infelizmente, o que acontece? Ela precisa se desligar do outro. Precisa se desligar do outro. Sexualmente, a energia sexual, essa coisa que eles falam Por quê? tanto. Ficam consequências. A alma liga através do sêmen, da saliva, através até de toque. Liga a alma. E a alma doente é espírito assoberbado, né? E aí o que acontece? Dentro de um relacionamento atual, quando o anterior ele não é desligado, geralmente o que você viveu, o anterior não deu certo. Certo. Você viveu coisas absurdas no anterior. Uhum. Você vai repetir nesse. E aí também não vai dar certo, que não vai dar certo, que não vai dar certo, que não vai dar certo. Eu tenho um grupo de WhatsApp. E essa semana, no meio do dia, o Espírito Santo falou, liga agora que eu escolhi todas que precisam estar. Elas precisam desligar suas almas desses homens. Nossa. Desse jeito. Eu liguei. 18 mulheres estavam. Pense na Cleide, 1h da manhã lá. Senhor, 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 orando. Desliga desse ex que tá... Porque as consequências e os sintomas, muitas dessas mulheres estavam casadas, meninas, membros da minha vida, do Fogo, Amor, Palavra, eu amo vocês. Obrigada por toda a confiança. Já quero que saber Senhor... o que é isso. Lucas, olha só, vamos saber como é que é, né? E eu orei com cada uma delas. E precisava ser individual, porque não dá para ser coletivo, porque você se liga individualmente na alma de cada pessoa. E isso gera sintoma, consequência para a vida, para a vida. E a gente não está aqui a fim de que uma mulher ela não seja feliz na sua integralidade, né? Seja espiritual, emocional. O espiritual, muitas vezes, ele está à frente do emocional. Eu vivo isso na prática. O espiritual, ele fica gritando lá. Ah, porque eu estou repetindo a história da minha mãe. Eu estou repetindo a história do meu pai. Porque a minha mãe abortou espontâneo, eu também abortei. Né? Meu tio matou a mulher, daí foi não sei quem, matou também. As histórias financeiras elas... também de família. Financeiro é escassez. O espírito de escassez está lá. E Mamon está sentado no trono, né? Porque você parece que está numa abundância financeira, numa provisão financeira, e Mamon está sentado no trono te apontando, falando aí, enquanto você ganha, eu estou tomando tudo de você. É como se Satanás ele tivesse uma Caixa Econômica Federal e ele tivesse uma poupança no seu nome. E é por isso que as pessoas ganham e perdem tudo? Exatamente. Por quê? Eu estou lá, Satanás é dono de um banco, e esse banco tem uma poupança no seu nome. A moeda corrente para essa poupança ser alimentada se chama pecado. E conforme você vai pecando, aquilo vai sendo alimentado. Aquilo vai sendo alimentado. E o Espírito Santo é muito doido comigo. Olha o que ele fez comigo. E aí esse banco tá lá, sua poupança tá gorda, tá muito assim, provisionada, cheia de prosperidade. Você fala, eu vou viajar esse ano 7 vezes para Israel, eu quero ir para Paris, eu quero fazer uma tour na Europa. Ou dessa vez, vai ser maravilhoso. Dessa vez, eu estou provisionada.
Aí vem Satanás e fala assim, já encheu? Agora eu vou tomar tudo de você. Satanás é o Fernando Collor de Mello. Tirou aquela nossa. Nossa. Tirou toda a poupança do povo e o povo ficou sem nada. É isso que Satanás faz. Aparece alguma coisa e vaza tudo, pessoas perdem tudo. Perde tudo. É tudo furado. É tudo furado. É tudo furado. A escassez financeira, ela vem da idolatria. Nossa. A idolatria, gente, prestem atenção. Cleide, a idolatria é só do católico. Gente, olha o tamanho dessa mentira. A idolatria é isso daqui, nossa, é dourado, vou ter 100 dessas. Ai, nossa, a idolatria é isso aqui, vou ter 300 desse. A idolatria é 1000 coisas. Eu amo joias. Tô vendo, e eu dourado. amo, Não eu é amo. sobre o dourado, eu é sobre amo. a adoração. Não É a adoração. Exatamente. A gente não pode, a gente precisa de um medidor com Deus, de não exagerar nas coisas que nós idolatramos. A gente idolatra uma comida, a gente idolatra uma pessoa, um artista, uma banda, um cantor, um programa de televisão, uma série. Uma série, como a gente estava falando. A gente idolatra tanta coisa e vai colocar a culpa só no católico. São matrizes religiosas que o Espírito Santo me revelou num tempo desses, que as matrizes religiosas, sabe onde é a nossa África? A gente acha que a nossa missão é ir para a África e cuidar de todo mundo lá, por conta da deficiência. Sim. Mas a nossa África é dentro de um terreiro. A nossa África é dentro da nossa casa, onde um parente nosso não está alcançado. A nossa África é andar no parque, encontrar com o irmão e falar, irmão, já ouviu falar em alguém chamado Jesus? Cara, ele pode te salvar agora, vamos conversar sobre isso. A nossa África é ir para um restaurante e conversar. A gente pode começar a fazer dentro de casa, a gente quer fazer algo é o nosso tão pontapé inicial. E a gente pode fazer isso na nossa cara. Exatamente. Cleide, eu quero que você fale. Lu, coloca as redes sociais dela aqui. E eu quero que você fale Miss Cleide. Sou eu. Miss de missionária. Que ela estava falando, né? Que as pessoas falam assim, nossa, você Miss desfila. Missionária. De missionária, exatamente. Desfila pra Jesus. Jesus, totalmente. É Miss de missão. De missão. Missão, fogo, aqui, fogo, amor e palavra. Esse é a mentoria que você faz. Sim. Clicando, é uma outra página. É uma outra página, sim. Tá? E ali você tem encontros semanais? Por enquanto são quinzenais os nossos encontros. Quando eu não... Esse vídeo tá maravilhoso. Esse vídeo é incrível. Esse vídeo foi lindo, foi agora, eu cheguei de Cuiabá e o Espírito Santo falou tanto, 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 tanto. Meu Deus, que lindo. Foi lindo demais, foi lindo, foi lindo. Não, essa mulher que você vê toda tatuada, eu já falei, você quebra paradigmas, você mostra... Ó, o pastor Paulo aí. Você mostra que... Pastor Paulo é uma pessoa assim ímpar, é de Cuiabá ele. Quero conhecê-lo. E é muito interessante. Gente, assistam o episódio 1. Por favor. Essa é minha amiga Manuela. Linda. Quanta dor a gente vê nas pessoas, não é? Sim. Quanta dor da alma, quanta dor, gente, que não preenche. E vou falar de mim de novo, não preenche. Ó, você descalça, mostrando, né, a conexão. Solo santo. A conexão. Solo santo. E dentro, olha só, que eu acho muito interessante. Eu gosto de colocar... Depois eu quero explicar esse berrante, tá? As tatuagens, gente. Quando eu falei pra ela, ela quebra paradigmas. Porque esse registro é da história dela. E
o julgamento, o preconceito, ele está na nossa mente. Exatamente. Então, olha, ela mudou completamente a vida dela e ela tem um passado muito difícil. E isso virou o testemunho dela. Meu testemunho de vida. De vida. Então, para você que julga pessoas, para você que tem uma cabeça mais fechada, que tá lá muitas vezes, nasceu em berço religioso e tal, e olha para a pessoa e julga, como eu fiz e ainda faço. E quando eu faço hoje, tenho vergonha, porque eu falo, me perdoa. E tento corrigir. É maravilhoso. Mas isso é real, isso é ser humano. Não dá para continuar no erro. Quantas vezes eu fui a lugares e fui julgada e eu era pregadora do lugar. Olha isso, imagina. Ai, eu preciso ir num dia de pregação teu. Amada, então a pessoa consegue entrar ali na página. Consegue. Tem o link do WhatsApp, que é do grupo Fogo, Amor, Palavra. Tem o link lá. Isso. O nosso grupo é um grupo de oração, né? Agora, nesse momento, nós estamos sendo cobertas de oração. Nós temos uma torre de oração com horário 24 horas por dia de oração. Nossa, incrível. E, gente, eu não tenho como agradecer a expressão de Deus sobre as nossas vidas. Porque é Ele, por Ele, para Ele, nunca será diferente. E outra coisa, se a pessoa quiser fazer um trabalho individual contigo, terapêutico, sempre focado, né, com a tua base que é cristã. Sim. Também encontra aqui no teu Instagram. Encontra, pode me chamar no direct. Tem o WhatsApp, esse grupo de WhatsApp, provavelmente a pessoa vai encontrar meu número de telefone lá. É só me chamar. Ter um pouquinho de paciência, porque a demanda está um pouquinho alta, mas eu respondo a todo mundo, eu não deixo ninguém sem resposta, ninguém sem oração. E é assim. Amada, nós estamos chegando aqui. Ao final! Já tem a única coisa que eu vou já pedir para você é para não ficar tanto tempo. Eu quero te ter mais aqui. Amém. Eu quero que você faça essa contribuição rica para poder explicar, para poder ajudar quem tem interesse, quem precisa quebrar coisas. Vamos fazer mentoria com o novo feminino. Exatamente. Já pensou? Nós vamos finalizar aqui, eu vou te falar do projeto que você já está nesse projeto. Amém. Lindo. Lindo. Entende? Do novo feminino, porque o novo é todos os dias. Sim. A gente está aqui sempre, né, como ela disse, nas camadas de aprendizado. Então, assim, se você está começando como eu, tenha paciência. Você não vai ter todas as respostas, você vai estar cheio de dúvidas. Mas chega uma hora que o Espírito Santo... Só que ele fala, eu só posso dizer uma coisa, não é surto, é real, você escuta. Lá no Monte Sinai, eu estava no Monte Sinai, gente. Tem gente que nunca foi no Monte Sinai. Eu escutei. Eu não escutei, eu julguei. E aqui eu escutei. E eu sonhei. Então, é real. Eu quero que você venha mais vezes. Virei. Tá? Muito, muito obrigada. Uma honra para mim. Pela contribuição. Quero que você deixe uma mensagem final para as pessoas. Eu deixo. Olha só. O Senhor, Ele diz na palavra dEle que Ele livra todos aqueles que estão cansados. Todos aqueles que estão assoberbados. E Ele livra com amor. Então eu desejo hoje, do fundo do meu coração, que o coração de Deus, o amor de Deus alcance você. Alcance você profundamente. Que esse batismo de amor, ele comece na sua mente e ele vá te invadindo em cada terminação nervosa. Que o Senhor, ele possa alinhar a sua medula. Que ele possa deixar você com o espírito reto para o céu. O amor de Deus, ele nos constrói para coisas profundas com ele e coisas profundas para vivenciarmos aqui nessa terra. Obrigada, Renata. Eu amo você. Eu também te amo, meu amor. Obrigada por tudo que você fez por mim e por tudo que você faz pelas pessoas. Amém. Que você alcance muitas pessoas perdidas como a gente já esteve também. Vamos achar todo mundo. Vamos achar todo mundo. 99 não é 100. É isso, gente. Ó, a gente fica por aqui. Curta, comenta, compartilha, segue o canal. É feito com muito amor, com muito carinho para você. Um beijo no coração e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.